Amém. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios 24, 3. Diz assim a palavra do Senhor: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Então eu gostaria de compartilhar com você nessa noite como nós temos edificado nossas casas com sabedoria. Nós ouvimos o pastor Jorge falando agora sobre a nossa querida pastora Adriana, que já está com o Senhor. Ela edificou a sua casa com sabedoria, deixou um legado com sabedoria. E nós, como temos construído a nossa casa nesse tempo? São tempos tão difíceis. Eu pesquisei no dicionário, a palavra sabedoria significa qualidade de pessoa sábia, de muitos conhecimentos. Em outro dicionário diz que sabedoria é a capacidade de tomar o conhecimento de Deus a respeito da vida e aplicá-lo de maneira prática e bem-sucedida. Então nós dependemos dessa sabedoria para construirmos, para edificarmos os nossos lares nesses tempos tão difíceis, de tantas incertezas. Consultando ainda o dicionário, porque o versículo fala que ela se firma, a inteligência firma a casa. E o que é inteligência? Inteligência é a capacidade de compreender e resolver novos problemas. Quem aqui não tem problema? Nós todos temos problemas, enfrentamos problemas todos os dias. E para firmar a nossa casa no conhecimento, edificar a nossa casa sobre a rocha que é Jesus, nós precisamos dessa inteligência, nós precisamos desse conhecimento que vem do Senhor. A Bíblia nos diz, lá em Tiago, que Deus é que nos dá a sabedoria. A gente pode pedir para Ele que Ele nos dá liberadamente, o quanto precisarmos. E nós precisamos pedir ao Senhor essa sabedoria. Firmar a casa com inteligência é ter a capacidade de colocar tudo diante de Deus. Às vezes nós enfrentamos lutas, tempestades, problemas e colocamos nas mãos de tantas pessoas e recorremos por último ao Senhor, recorremos por último ao altar. E nós precisamos aprender a depender totalmente de Deus. E olhar para o alvo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. O que nós lemos aqui, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é o nosso escudo que está aqui. Nós temos que crer, tomar posse e agir. Mas precisamos sair do comodismo e buscar o conhecimento pleno de Deus. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa vida familiar. A Bíblia nos diz, nesses tempos que nós estamos vivendo, de pandemia, ninguém nunca pensou que uma página da sua história seria sobre pandemia. E com tantas notícias ruins, o que a Bíblia nos orienta? Não devemos nos atemorizar com más notícias. O nosso coração, o coração daquele que tem conhecimento, que é cheio de sabedoria, que tem inteligência para resolver os seus problemas, que tem a sua casa firmada no Senhor, ele ouve a má notícia, mas ele não se atemoriza, porque ele crê que tem um Deus maior, um Deus que pode todas as coisas. Em Salmos 34, 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, Ele que nos livra. Sempre quando eu vou sair de casa, eu recito essa palavra, porque eu creio que a palavra de Deus é a verdade, e eu gosto de orar em cima da palavra. E eu sempre falo: Deus, eu estou saindo, que os anjos do Senhor estejam acampados ao meu redor e que estejam nos livrando. No sábado, nós saímos pela manhã, eu, meu esposo e o meu filho mais novo, e nós estávamos indo ao centro da cidade. De repente veio um homem na nossa direção andando, nós estávamos de carro, com uma pedra enorme e com muita fúria tacou em nossa direção.
E eu creio que os anjos do Senhor estavam acampados ao nosso redor. E nos guardou e nos livrou daquele mal. Então, meu irmão, você tem que tomar posse dessa vitória, dessa palavra do Senhor sobre a sua vida. Crer na palavra do Senhor. Olha o que Lucas 12:7 diz. Que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Nós valemos mais do que muitos pardais. O Senhor nos conhece. Salmo 139 diz que foi Ele que nos formou. Então nós precisamos depender desse Deus para edificar a nossa casa sobre a rocha, para construir a nossa casa com sabedoria. Olha que interessante, em Ezequiel 17:24 diz assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o falei e o farei. O que é isso? Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus não está com os ouvidos tapados e com os olhos tampados. Deus não está cochilando. Ele está com os ouvidos inclinados ao nosso clamor. Mas tantas coisas ruins têm acontecido, Luciana. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Tudo tem o seu tempo de Deus na nossa vida. Então, irmãos, não se atemorize o seu coração. Creia que o Senhor está cuidando de você, da sua casa. Em Jonas 4:6 diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Olha que Deus que se preocupa até com o calor que você sente. Ele fez crescer uma árvore para dar sombra sobre a vida de Jonas. Você acha que Ele não está preocupado com você? Mas Ele quer que nós busquemos Ele, o conhecimento profundo dEle, para edificarmos as nossas casas. É tempo de nós nos voltarmos para Deus, queridos. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar ao Senhor. Não podemos ficar parados. Temos que levantar nas nossas casas, para construir as nossas casas firmados na verdade do Senhor. Tanto são as notícias, o bombardeio da mídia com os nossos filhos, o bombardeio da mídia com as notícias ruins da economia. Mas nós temos um Deus que prometeu cuidar de nós, e Ele está cuidando de nós. Olha só, eu estava meditando nesse cuidado do Senhor com as nossas famílias, e alguns sinais têm acontecido nas famílias, sinais de alerta, rachadura nas casas, na edificação das casas. A frieza espiritual, quantas pessoas frias, sem saber quem é Deus. Quantas pessoas você chega perto dela, ela não transborda a paz do Senhor que excede a todo entendimento. E esse Deus está de braços abertos para mim e para você. Muitas pessoas têm conhecido a Deus só de ouvir falar. Não têm experiências com Deus para contar. Contam experiências de Moisés, de Davi, mas não têm a sua própria experiência com Deus para compartilhar. Muitas pessoas não têm buscado o conhecimento da palavra de Deus. É tempo de nós desmiuçarmos, estudarmos com profundidade a palavra de Deus. Nesse tempo de pandemia, né, lá no início, quando começou aqueles assuntos assustadores, todo mundo dentro de casa, nós conversamos na nossa casa e falamos assim: vamos fazer desse tempo algo diferente aqui para nós, para deixar marcado, registrado essa pandemia. E aí nós fazemos, né, habitualmente o devocional com os nossos filhos, lemos a Bíblia com eles, mas nunca tínhamos pegado de capa a capa para ler com eles. E aí nós resolvemos, né, começar a ler a Bíblia com eles. Como bom foi, né? Cada um de nós lia um capítulo, conversávamos sobre aquilo, fazíamos a aplicação daquela palavra na nossa vida, porque é a palavra de Deus que nos fortalece. Em Provérbios diz que a palavra de Deus, ela fortifica até os nossos ossos. Então nós precisamos ter esse hábito de leitura da palavra de Deus.
com o isolamento social, as pessoas estão ficando cada vez mais distantes. Insensíveis. Cada vez que passa, as pessoas estão mais insensíveis. Nós vamos olhando o número de quantas pessoas vão morrendo e vai sendo só um número. O nosso coração não arde, né? A Bíblia diz: sábio é aquele que ganha almas. Quantas almas você tem ganhado? Para quem você tem falado do amor de Deus? Famílias com muito trabalho, tarefas demais e tempos de menos para buscar o Senhor. Antes da pandemia, o perfil das famílias: o pai e a mãe saíam para trabalhar. Vou usar uma figura de linguagem aqui, tá, pessoal? Irmãos, vou usar tio. Colocava as crianças, os filhos, com o tio da van para ir para a escola. Aí o filho chegava na escola, tinha o tio da cantina que já tinha preparado o lanche para ele, porque a mamãe não tinha dado tempo de preparar. Aí ele assistia a aula e ia embora para casa com o tio da van de novo. Chegava em casa, ia para a aula de balé as meninas, os meninos iam para a aula de vôlei, né? Depois iam para a aula de línguas. E iam lá com o tio, à noite vinham para a igreja com o tio da salinha. Qual era o tempo que essas famílias estão tendo de ministrar ao coração dos seus filhos? Será que nós não estamos tendo tios demais e pais de menos? Será que não é tempo de nós voltarmos para nossa casa, para nossa família e ensinarmos os nossos filhos? Quantos pais eu ouvi assim, antes da pandemia, né, na porta das escolas: aí eu queria ser um mosquitinho para ver o meu filho dentro da escola. Agora ele tem a oportunidade de ser um mosquitão, mas ele não está aguentando mais. Por que ele não aguenta? Porque o filho, eles refletem os pais. E aí o filho ali exposto, né, no online, porque as escolas estão online, e acaba fracassando numa resposta, não tendo uma resposta certa. E muitos pais ficam com vergonha, com medo, levantando aquele filho como um troféu. Não, filho, responde assim, você tem que responder assim. E nós estamos nos esquecendo que o mais importante, o que não vai mudar, o que não vai passar no coração dos nossos filhos, é o ensinamento da palavra de Deus. Então nós precisamos voltar. Em Deuteronômio 6, diz assim, 6:6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Antes de nós ensinarmos aos nossos filhos, a palavra de Deus, ela precisa estar no nosso coração. Se você está ensinando o seu filho que ele não pode mentir, você tem que ser o primeiro a não mentir. Essa palavra tem que estar primeiro no seu coração. Senão, queridos, eles não vão fazer. Senão, eles vão olhar para um exemplo vazio. Então, a palavra, para ser ensinada, ela precisa estar primeiro nos nossos corações. Os nossos filhos precisam ver nos pais, pais comprometidos com a palavra. Eles precisam ter experiência com esse Deus que nós servimos. Há pouco tempo, eu tive uma experiência com um dos meus filhos. Nós temos uns combinados na nossa casa. Todas as casas têm valores que preservam. Na nossa casa também não é diferente. Nós temos alguns valores que nós, né, não aceitamos, não negociamos. E eu havia dado uma instrução para ele sobre determinado programa. E passou. E aí um belo dia eu coloquei eles para dormir. Meu esposo estava viajando. E aí eu coloquei eles para dormir, orei com eles e fui fazer umas demandas de trabalho. E aí de repente ele chegou para mim e ele falou assim comigo: mãe, eu não consigo dormir. O Espírito Santo não para de me incomodar. Eu fiz uma coisa errada e eu preciso confessar. Eu estava na escola, os meus colegas começaram a falar do programa tal, é um desenho, e eu não sabia o que falar naquela roda, eu não sabia nada sobre aquilo. Então eu resolvi assistir escondido de você e do papai.
mas aquilo trouxe muita perturbação para o meu coração, e o Espírito Santo está falando ao meu coração, e eu quero te pedir perdão, ora por mim, e começou a chorar. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos ministrando a palavra ao coração deles. Aí o Espírito Santo convenceu ele do pecado. Eu orei com ele, ele falou, você vai me castigar, vai me disciplinar? Eu disse para ele assim, não. A sua própria consequência dessa perturbação que você teve foi uma consequência já relacionada à sua atitude. O que eu te peço é confie em nós, abra o seu coração. Quando isso acontecer, vem contar para a gente. Nós vamos te ajudar a enfrentar essa situação. Então, os nossos filhos precisam ter esse canal aberto conosco. Se eu não tivesse esse canal aberto com ele, ele não teria tido a liberdade de vir e confessar o pecado dele. A Bíblia diz: aquele que confessa o seu pecado alcança a misericórdia. Então, quem nos convence é o Espírito Santo. Nós devemos inculcar os ensinamentos da Bíblia para edificar a nossa casa sobre a rocha todos os dias. Não é só a igreja. A responsabilidade é minha e sua. Deus nos entregou heranças do Senhor. O melhor dele Ele nos entregou para que possamos lapidar, para que nós possamos devolver para Ele varões perfeitos, mulheres cheias do Espírito Santo. E isso, queridos, começa com cada um de nós. Nós precisamos nos acordar, precisamos levar os nossos filhos a ter uma intimidade com Deus. Precisamos fazer com que eles entendam e vivam esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós cantamos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E esse ensinamento, somos nós que vamos dar para os nossos filhos, com a nossa prática. Nós precisamos edificar os lares fortes. E para edificar os nossos lares fortes, nós temos que depender totalmente dos conselhos do nosso Deus para nós. Então que você reflita nessa noite, a depender totalmente dele, para edificar a sua casa sobre a rocha, com sabedoria. Para você firmar a sua casa com inteligência, para que tempestades, rachaduras, vendavais, pandemias, más notícias não venham abalar a estrutura da sua casa, da sua família. Que você possa permanecer firme, firmado na palavra de Deus. Peça a Deus sabedoria que Ele te dá liberadamente. Quando nós dependemos totalmente de Deus, querido, Ele nos dá sabedoria, Ele edifica o nosso lar, Ele nos instrui, mas nós precisamos conhecer o nosso manual de prática, que é a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer esse livro. Nós precisamos meditar nele de dia e de noite. Nós precisamos orar, jejuar, buscar ao Senhor. Muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, eu estou trabalhando para deixar o mundo melhor para o meu filho. Não, querido. Nós temos que deixar filhos melhores para esse mundo. São os nossos filhos que são levantados como uma geração para a glória de Deus, que vão fazer diferença na nossa igreja amanhã, no nosso país amanhã, na política amanhã. São essas crianças, são esses filhos aí que nós temos ensinado. Eles é que vão ser o melhor para esse mundo. Eles vão ser a resposta de Deus para esse mundo. E como vão ser? Como nós instruindo eles. Conosco instruindo, conosco levando eles a depender desse Deus. Então que nós possamos edificar juntos lares firmados na presença do Senhor. Sabe, que você saia daqui essa noite pensando: como eu tenho edificado a minha casa? Tem rachadura? Veio tempestade? Ela ficou abalada? É o meu relacionamento conjugal? É o meu relacionamento espiritual? O que é que está abalando as estruturas da sua casa? Peça a Deus sabedoria, busque a resposta na palavra de Deus, venha para a igreja,
aprender mais do Senhor, se encher mais do Senhor e depender totalmente dele. Amém? Deus abençoe vocês. Glória a Jesus. Você pode ficar de pé um pouquinho no seu lugar? Vamos orar. Uma palavra tão linda, tão objetiva, tão certeira. E eu sempre gosto de dizer que a sabedoria é a prática do conhecimento. Se você sabe o que tem que fazer, por que não faz? Então foi colocado aqui, pontuado de uma maneira tão simples, mas tão profunda. Tantas coisas que nós temos que praticar. Sabemos que temos que fazer e por que não fazemos. Hoje é noite de ceia. Pastor Daniel daqui a pouco vai ministrar a ceia aqui conosco. Então feche os seus olhos e ore a Deus. Quantas coisas nós deixamos simplesmente passar, deixamos simplesmente de lado. Como foi dito aqui, quantas coisas estão diante dos nossos olhos e nós insistimos em não ver, não perceber. Quem sabe dar de ombros, vou fazer de conta que não é comigo, largo para lá, faz um carão e vamos. Mas não dá para ser assim dentro de casa, não dá para ser assim na intimidade do lar, não dá para ser assim com Deus, porque Ele sabe tudo de nós. Então feche os seus olhos e coloque diante de Deus a sua casa, a sua família, o seu lar, seus filhos, seu cônjuge. Tantas famílias perdidas, não é só por conta da pandemia não, ultimamente a conta tem caído na pandemia, mas existem lares perdidos há muito tempo. A pandemia só revelou muitas coisas que estavam escondidas. A pandemia revelou a preguiça espiritual. A pandemia revelou a preguiça emocional. A pandemia revelou o descaso com a igreja. A pandemia revelou quantas pessoas sem vontade de orar. E aí joga na conta da pandemia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. E o Senhor sabe tudo de nós. A tua palavra diz que nós ainda não abrimos a boca. E o Senhor sabe até a palavra que nós iremos falar, meu Deus. O Senhor sabe dos nossos sentimentos, pensamentos, emoções, ações, reações. O Senhor sabe tudo de nós. Nós nos colocamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra de confronto, dessa palavra, ó Deus, que veio para balançar, veio para trazer muitas coisas que quem sabe estavam escondidas. Deus, ajuda-nos, dá-nos sabedoria, Pai, dá-nos sabedoria. A tua palavra diz que quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. E nós te pedimos nessa noite, nos dê sabedoria, Pai. Nos dê a disposição para colocar em prática aquilo que já sabemos. Quantos de nós já sabemos o que temos que fazer, que falar, não fazer, nem pensar. Mas nós insistimos naquilo que nós achamos que sabemos, meu Deus. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus, aqui diante do Senhor, nós clamamos ao Senhor que venha sobre nós, com a tua graça, com a tua misericórdia, nos dê discernimento, meu Deus, nos dê discernimento, porque o entendimento nós podemos buscar, ele é humano, mas o discernimento é algo sobrenatural, só o Senhor pode nos dar. Ajuda-nos, ó Deus. Com seus olhos ainda fechados, a pastora Luciana vai orar por nós, por nossos lares, nossas famílias, amém, nossas pendências. Glórias a Deus, glórias a Deus. Ó Pai, nós estamos aqui na tua casa, declaramos que nós dependemos totalmente do Senhor. Nós precisamos que as nossas casas sejam edificadas com sabedoria, ser firmada com inteligência. Nós precisamos, ó Deus, que o nosso coração creia na tua palavra, que busque o profundo, meu Pai, conhecimento do Senhor, ó Pai.
Pai, a tua palavra diz que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Que as famílias aqui representadas, ó Deus, possam ter isso como alvo todos os dias, meu Pai, em buscar o Senhor, em buscar o conhecimento da tua palavra, para instruir os seus filhos, para instruir, ó Deus, a sua casa, para edificar os seus lares em nome de Jesus. Tira toda preguiça, toda frieza, todo comodismo, Senhor, em nome de Jesus, e faz-nos voltar ao primeiro amor, faz-nos voltar cheios da tua presença, da tua graça, do teu favor. Perdoa-nos, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, ó Deus. Nós apresentamos as nossas casas diante do Senhor e declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor. Dá sabedoria ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam estar firmes na tua palavra, firmes nos conhecimentos do Senhor, ó Pai. Eu quero abençoar essa noite todas as famílias, em nome de Jesus, os lares, os filhos, esses filhos, ó Deus, que serão resposta para essa nação amanhã, Deus, que sejam filhos fortes, corajosos, cheios da tua presença, Pai, em nome de Jesus, que a nossa geração não se perca, que a nossa geração, Deus, possa olhar para nós e ver homens, mulheres, pais, mães comprometidos com a tua palavra, que eles queiram, Deus, dos seus pais, que eles tenham intimidade com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Deus. Nós dependemos do Senhor e entregamos cada lar aqui nas tuas mãos, no nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus? Ei, pastora, irmãos, que palavra para o nosso coração. Sabe, eu estava ali ouvindo a pastora Luciana. A pastora Luciana, ela é coordenadora aqui junto com o pastor Marcos do curso Paternidade, e também professora do colégio e pastora aqui na igreja, e mãe de 2 filhos, 2 meninos. E é muito gostoso ouvir uma palavra como esta, porque Deus está mostrando para a gente como é importante a família, né? Uma família que há 2 anos atrás cada um tomava um rumo na vida, cada um saía para trabalhar, como ela falou aqui, e agora nós temos que voltar para dentro do nosso lar e nós fazemos a nossa família a melhor família. A melhor família. É uma oportunidade maravilhosa que Deus tem dado às famílias hoje, né? Os filhos estão tendo os exemplos de outras pessoas, de outros homens, de outros pais, e nós estamos vendo aí os meninos sem saber se são meninos, as meninas sem saber se são meninas, uma confusão na mente. E agora você, como pai, olha a oportunidade que Deus está te dando de você firmar um princípio cristão divino na mente do seu filho, da sua filha. E é uma oportunidade que talvez daqui a alguns meses nós não teremos mais, mas estamos tendo agora e devemos aproveitar. Quando o pastor Jorge, nosso pastor, diz que menino é menino e menina é menina, aquilo entra no coração das crianças e eles crescem com aquilo na mente. Eu sou menino, eu sou menina. Então Deus está dando essa oportunidade. Pastora Luciana, é uma palavra muito profunda para o nosso coração. Tem que consertar mesmo o lar. Nós temos que melhorar como pais, como filhos. E eu queria neste momento dar uma oportunidade para você que está aqui, que veio aqui pela primeira vez, ou já está há mais tempo conosco, de você entregar sua vida nas mãos de Deus. O processo de mudança no nosso lar começa quando nós entregamos nossa vida nas mãos de Deus, nosso coração nas mãos de Deus. Você não pode andar sem Deus, sem ter uma intimidade com Deus, como a pastora falou aqui, uma experiência com Deus, algo diferente. Não é só você falar assim, eu tenho Deus, mas qual que é a sua experiência com Deus? O que Jesus tem feito na sua vida? O que Ele mudou no seu caráter? O que Ele tem mudado no seu dia a dia? Então andar com Jesus é uma mudança constante, 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 todos os dias. Você precisa de Jesus. A mudança precisa quando nós entregamos a nossa vida nas mãos dEle. O que Ele nos pede? O nosso coração. Então eu quero orar com você agora, para que você entregue a sua vida nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Você não veio aqui por acaso,
você não está aqui simplesmente porque alguém te convidou. Deus trouxe você aqui nesta noite com um propósito de mudança e de salvação para a sua vida e para a sua casa. Você não pode continuar do mesmo jeito que você está. Você não pode continuar no pecado. Você não pode continuar na mentira. Você não pode continuar no erro. Deus está te chamando nesta noite. Feche seus olhos, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e agora. E repita comigo esta oração. Esta oração é você entregando toda a sua vida nas mãos do Senhor. E Ele vai te receber. E Ele vai ser o Senhor da sua vida. Toda a igreja vai orar. E você vai orar com todas as suas forças, entregando a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Ore comigo assim: igreja, nos ajude, digam assim: meu Deus, nesta noite em que eu ouvi a Tua palavra, eu abro o meu coração para Jesus Cristo entrar. Perdoe os meus pecados, lava-me e purifica-me com o sangue de Jesus. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e te recebo, ó Senhor Jesus, como meu Senhor e o meu Salvador, hoje e para todo sempre. Amém. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas. Deixa eu perguntar para você: quem é que fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito uma oração como esta, entregando a vida nas mãos de Jesus, pedindo a Ele perdão e pedindo para Ele ser Senhor da sua vida. Se você fez essa oração pela primeira vez, dá um sinalzinho bem alto com a sua mão, quero te abençoar. Onde você estiver, levante sua mão bem alto. Se é a primeira vez que você fez essa oração, dá um sinal com a sua mão aí. Eu quero te abençoar e quero orar por você neste momento. Se é a primeira vez que você fez essa oração, tem alguém aqui no nosso meio que fez essa oração pela primeira vez, dá um sinal bem alto. Você está livre para você seguir seu caminho com Jesus. Tem alguém aqui, a primeira vez, dá um sinal bem alto para eu poder. Ali, tem uma jovem ali. Deus te abençoe. Quem mais? Levante sua mão bem alto. Quero te ver. Tem mais alguém? Jesus está te chamando. Tem alguém que estava desviado dos caminhos do Senhor e hoje Deus te trouxe aqui. Você ouviu a voz de Deus e você quer ter uma mudança grande na sua vida? Levante sua mão também, eu quero orar por você. Deus te abençoe. Quem mais? Quem mais? Deus está te chamando. Eu sei que Deus está falando. Deus falou conosco hoje aqui, irmãos. É uma palavra do coração de Deus, de uma mãe, de uma líder, para transformar o nosso coração. Deus falou conosco. Tem mais alguém? Levante sua mão bem alta. Eu quero orar, quero te abençoar no nome de Jesus. Quero te abençoar. Posso fazer um desafio para você que levantou sua mão? Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você aqui. Vem aqui, pertinho aqui do altar. Se tiver alguém perto aí, vem com essa pessoa, ajude essa pessoa aí. Se você está perto aí de quem levantou a mão, aí a jovem já está vindo, pode vir aqui. É muito importante você dar esse passo de fé. Não precisa ter vergonha. Você está na casa do Pai. Ninguém está aqui para olhar nada de você. É você e Deus. Olha, pode receber aqui com a salva de palmas. Vem. Pergunta aí para alguém que está do seu lado: você quer que eu te ajude a ir à frente? Pergunte aí. Aí recebe aqui essa jovem aqui, ó. Vem cá. Aí. Glória a Deus. Pergunte aí: você quer que eu te ajude a ir à frente? Eu vou com você. Pode perguntar para quem está do seu lado. Eu vou com você lá na frente. Deus está te chamando aqui. Deus está te chamando. Como é que é seu nome? Como é que é o nome? Camila. Que nome bonito, Camila. Camila significa aquela que vai atravessar o deserto, né? Aquela que vence grandes dificuldades. Glória a Deus pela sua vida, Camila. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos orar pela Camila? Vamos? Estende a sua mão aqui. Estende a sua mão. Vamos orar. Camila, é muito importante. Esse passo que você tomou hoje é para toda a sua vida. Deus, nós abençoamos a vida da Camila. Camila está aqui, Senhor Deus, no teu altar. E nós te abençoamos, Camila, com a bênção do Deus Todo-Poderoso. Pai, escreve o nome da Camila no livro da vida. Dê-lhe um novo caminhar nessa terra, Senhor. E que a Camila, Senhor Deus, nunca mais seja a mesma, mas que ela seja cheia do teu Espírito Santo, cheia do Senhor, que ela transborde do Senhor, como foi falado aqui. Que você seja mais que abençoada, você seja abençoadora de vidas. Nós te abençoamos, Camila, como igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre, no nome do Senhor Jesus. E toda a igreja diga amém. Pode aplaudir Jesus. Que legal, Camila. Camila, vai com ela ali naquela salinha ali, ó. Ela vai te dar um presente.
Vai escrever seu nome lá. Tá bom? Vai lá, debaixo das palmas aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.